Então, como se faz um diagnóstico do nível do TEA? Primeiramente, para a gente ter o diagnóstico, a criança vai precisar apresentar um atraso perceptível em alguma área, que são as áreas das dificuldades que a criança apresenta quando ela tem o TEA. Então, por exemplo, a da linguagem, que a gente já falou, a do desenvolvimento social, a das interações sociais, as dos comportamentos, restritos e repetitivos. Então, a criança, ela vai apresentar alguma, vamos dizer, alteração do desenvolvimento ali na primeira infância. Então, o diagnóstico do TEA hoje, a gente sabe que ele acontece mesmo antes dos 2 anos. Mas para a gente selecionar, para a gente identificar o nível do TEA, se vai ser nível 1, nível 2 ou nível 3, isso vai acontecer após os 2 anos ou até mais tardio. Porque de repente a criança ela apresenta um desenvolvimento muito próximo do natural. Então isso traz até uma dúvida com relação ao diagnóstico. Então quando a criança, por exemplo, de 6 meses a 1 ano e meio, às vezes ela tem um atraso ali do desenvolvimento, às vezes aquilo a gente nem consegue ainda identificar como um transtorno do espectro autista. Mas muitos, neurologistas que já têm essa habilidade, têm esse know-how para fazer esse diagnóstico, eles já estão sim fechando o diagnóstico do transtorno até com 1 ano e meio. Já vi diagnóstico de 8 meses, porém sem colocar o nível que se encontra essa criança com o transtorno do espectro autista. Então, assim, em qualquer situação, é preciso ter esse olhar para o desenvolvimento natural e o desenvolvimento que essa criança está apresentando. Então, para se ter um diagnóstico, nós vamos ter que relacionar essas diferenças nas áreas do atraso da fala, da linguagem, da comunicação, da interação social e dos comportamentos restritos e repetitivos. Então, apresentou esse atraso, a gente já pode caminhar aí para um diagnóstico do transtorno do espectro autista. Porém, diagnosticar o nível nesse momento inicial ainda é muito difícil e talvez, possa ser até de forma errada. Porém, a gente tem a escala CARS, é uma escala muito utilizada. Às vezes os pais até procuram na internet, ela tá livre ali para quem quiser acessar essa escala e ter uma primeira aparência, uma primeira percepção daquilo que está buscando. Então, eu tenho um filho, percebi que aos 6 meses ele ainda não sustentou a cabeça, que aos 8 meses ele ainda não senta sozinho, então ele já vem num atraso até do desenvolvimento motor que já me aciona para pensar que tem algo diferente ali. Então aí eu percebo que ele não comunica, que ele não sabe prestar atenção no adulto, então eu já começo a perceber ali essas diferenças. E aí eu, enquanto mãe, vou lá na internet e busco a escala CARS. Porém, é imprescindível que se busque um neurologista para fazer esse diagnóstico. Você até pode perceber ali algumas coisas da escala, mas quem vai poder aplicar essa escala, inclusive depois dos 2 anos, essa escala já pode até representar o nível que essa criança vai ter do TEA, porque ela é uma escala muito fidedigna. A pessoa que tem habilidade para aplicar, que tem o conhecimento, ela vai conseguir, depois dos 2 anos, pela tabulação que dá ali dos pontos, até identificar em qual nível está esse diagnóstico. Então, a escala CARS, após esses 2 anos, ela pode sim já te dar uma base do nível do autismo que essa criança vai apresentar. Porém, independente desse nível, a gente sabe que o que as famílias precisam procurar é a intervenção, são as terapias. Então é muito melhor que você procure um médico lá com 1 ano e 2 meses, porque percebeu alguma coisa de diferença. E já, independente de qual nível
do TEA vai estar teu filho, você já começar com as terapias do que você esperar. Infelizmente, ainda tem médicos que mesmo com uma suspeita não conseguem fechar o diagnóstico e talvez peça para essa família retornar daqui 6 meses, daqui 1 ano, para ver como que está esse desenvolvimento, e aí a criança já perdeu todo esse tempo. Então, pro desenvolvimento da criança com TEA, o tempo é muito importante, né? Você não pode perder esse tempo onde a plasticidade cerebral está bastante ativa para que possa se desenvolver e ter esse desenvolvimento o mais próximo do natural possível. A gente precisa respeitar, pensar que cada ser humano tem o seu nível de desenvolvimento, pensar que cada criança é única, sim, porém a gente tem um guia onde a gente pode se basear. Então é interessante seguir esse guia, né? Você não vai comparar teu filho com o filho do vizinho, mas você vai seguir um guia que é um guia científico, que é estudado, que é preparado para que possa auxiliar nesse momento. Então vamos supor lá que você fez esse diagnóstico e passou dos 2 anos, você já consegue perceber algumas coisas que vai te trazer o nível que essa criança apresenta do autismo. Por que é importante eu saber? Porque dependendo do nível que essa criança se encontra, é o número de terapias que ela vai fazer, é com metodologias que vão ser utilizadas, se ela vai para uma instituição especializada, uma escola especializada, ou se ela vai para uma inclusão escolar. Então, não que o nível vá fazer diferença no tratamento enquanto pessoa, porque a gente tem que pensar que cada pessoa é única, ninguém é igual a ninguém, e o espectro, ele traz essa variação. Só que se a gente for pensar, a gente típico também traz variações do nosso comportamento. A gente também tem coisas diferentes dos outros no comportamento. Mas por que dentro do espectro a gente precisa buscar isso? Porque quanto mais cedo eu propiciar que tem de melhor para essa criança desenvolver, mais fácil será a vida dela. E como a gente fala aqui em qualidade de vida, a gente fala em qualidade de vida familiar, consequentemente, se a gente procura as terapias quanto antes, a gente procura um direcionamento adequado, isso vai acontecer.